Tenta imaginar um comentário, entre aspas, bem assim, abre aspas, se diz alfa, mas reticências, fecha aspas. Se você já fez um comentário assim, em um post qualquer, em um lugar qualquer, se você já comentou isso na sua cabeça, esse é um atestado de gadice. Isso é mais gadal do que comentar linda na foto de uma mulher. Essa aula, cara, eu estou fazendo essa aula pelos acontecimentos, pela linha de raciocínio que vem se desenvolvendo em cima dos debates do último vídeo aqui, que cita esses temas de macho alfa, mas eu não quero te convencer de nada, eu quero te esclarecer, quero te dizer que existe sim uma teoria em cima dessa palavra, em cima desse contexto. Você decide se ela faz sentido ou não. Você não vai usar essa teoria para uma finalidade ao seu favor, para fortalecer o seu ego ou para tirar um benefício disso. É apenas uma teoria e o objetivo é puramente intelectual, para você deixar de ser burro, para você parar de fazer comentários e pensamentos ridículos de quarta série, do tipo, se diz alfa, mas surta numa live do YouTube. Se diz alfa, mas não sei o que. Se diz alfa, mas tem uma namorada. E a maioria das pessoas nunca se disse alfa. E essa palavra está na tua mente. E todo o contexto ridículo dessas coisas que a gente acha que está em canais no YouTube, em formadores de opinião, em machosfera, e o cara que está fazendo o vídeo, todos eles, né? Todos. Não está neles, está em você que está assistindo. É você, adolescentezinho, que pensa que alguém está se intitulando alfa. Então eu quero que você entenda essa teoria. Seja ela real ou não, faça ela sentido ou não, entenda o porquê de existir pessoas que falam sobre se tornar um macho alfa e porque colocamos características físicas em cima de um alfa. E no final, teve um comentário no meu último vídeo que resumiu tudo, um comentário que acho que a pessoa que fez o comentário ela nem pensou que fosse ser tão inteligente nesse comentário, mas o comentário resume tudo. O comentário são apenas garotos sendo garotos. São apenas homens sendo homens. E quando um cara, ele vai lá e ele quer ser mais, entre aspas, alfa, e ele quer fazer poses que intimidam os outros, quer ficar mais musculoso, ou quer ter falar talvez até com a voz mais grossa, ou mudar alguma característica física em si, para causar no outro uma espécie de intimidação, isso é tão instintivo quanto fome e sede. É tão instintivo quanto quando uma mulher vai tirar uma foto, ela instintivamente empina a bunda. E ela não está fazendo aquilo assim por mal, ou por gadagem, ou por Matrix. É instintivo, porque o senso de reprodução rege toda a nossa vida. Mesmo que você não pense racionalmente sobre reproduzir-se, fazer um filho, conseguir mulheres. E você, do outro lado, você que abomina com todas as suas forças tudo que envolve mulheres na vida de um homem, tudo que envolve, sei lá, por exemplo, eu vi comentários assim, acho muito relevante trazer isso à tona, do tipo assim, o cara que surtou na live, ele está errado porque ele está usando mulheres para validar-se como alfa. Cara, alfa, esse alfa entre aspas, ele está completamente ligado ao nosso instinto de reprodução e de sobrevivência. Isso rege a nossa vida, queira você ou não. Então quando você quer tirar esse instinto básico da sua vida, você vira um isopor, você vira um boneco de posto. Você não tem alma. Então esquece esse negócio de eu vou tirar tudo da minha vida para validação de mulheres e blá blá blá. Esse papo não cola. Esse papo está descolado da realidade. Eu vou tirar completamente a existência das mulheres e a preocupação com mulheres na minha vida. Você pode até tirar as mulheres da sua vida, mas você não tira o seu instinto sexual, você não tira o seu comportamento masculino, você não tira os seus instintos de reprodução e sobrevivência. Isso não sai, isso é a sua natureza humana. Só para ficar claro, existem dois tipos de pessoas, quem estuda essas coisas, né? Existem dois tipos de pessoas, as pessoas que acreditam em natureza humana e as pessoas que não acreditam em natureza humana. Só para ficar bem claro,
Eu sou o tipo de pessoa que acredita que exista uma natureza humana que, de certa forma, explica todos os fenômenos sociais e psicológicos. Caso eu não acreditasse nisso, todo estudo ele se torna inválido. A gente começa com Darwin, tá? E lembrando que você não precisa ser um ateu para tirar algum conhecimento disso, tá? Se você é cristão, talvez invalide toda essa teoria. Mas eu vou deixar um parênteses aqui. Eu não estou tentando validá-la e não estou tentando convencer você de que isso seja real. Eu estou dizendo que existe uma teoria. Assim como eu poderia chegar aqui para você e dizer que Freud tem uma teoria, tem um mito do totem, que explica muito esse negócio de posicionar um macho, no caso um pai de família, como líder, né, que tem acesso a todas as fêmeas e aí gera nos outros, nos filhos, nos irmãos, uma espécie de inveja, uma espécie de tentar derrubar o alfa. Enfim, é uma teoria do Freud, que explica muita coisa. Mas eu não quero provar para você que isso seja real, estou apenas falando que isso existe. No decorrer de toda essa história, vai abrir um pouco a sua mente. E toda essa palhaçada que você fala por aí, todos esses comentários que você discorre por aí, você vai provar para si mesmo que são burrice, ignorância ao máximo. E quando você se depara com homens falando, eu vou tirar as mulheres da minha vida, você vai pensar duas vezes antes de acreditar. Quando você se depara do outro lado também, quando vai se deparar com um homem dizendo, seja um macho alfa, haja dessa maneira, você também vai se perguntar duas, três vezes se isso é real, se isso é relevante, se vale mesmo a pena fazer isso e se isso vai te trazer algum benefício. Se você busca benefícios, por exemplo, com mulheres, que esse é o grande motivador e muito natural dos homens quererem se tornarem machos alfa, você vai se perguntar se isso vai realmente trazer mulheres. E você vai se perguntar também, aí a gente chega no nível mais elevado de discussão aqui, vai começar a se perguntar até que ponto essas motivações elas não são puramente vaidade, até que ponto termina o instinto e começa a vaidade, isso não é uma motivação um tanto quanto vã, né? Uma motivação que deve ser transcendida ao longo da vida e essa transcendência ela vai acontecer apenas no momento que a sua maturidade acontecer também. Então não adianta você transcender isso aos 12 anos de idade, aos 15 anos de idade. Não faz sentido. Bom, começamos então com Darwin. Darwin, para quem não sabe, não endeuso Darwin porra nenhuma, tá? Mas vou citá-lo. Darwin foi o cara que começou com a teoria das espécies, ele começou a analisar os animais e começou a ver e tentar definir, achar um jeito, achar uma explicação do porquê o ser humano ou os animais como um todo evoluíram em determinados pontos, alguns em pontos específicos e outros em outros pontos. E aí vem aquela teoria da girafa, né? Por que a girafa ela tem o pescoço grande? Essa teoria, essa coisa a gente aprende na escola, lá pela 7ª série. Que no local onde a girafa vivia, lá na África, as folhas elas eram altas. Então, a girafa, as espécies que nasciam com o pescoço alguns centímetros ou milímetros maiores do que os outros, eles tinham mais chances de sobrevivência. E eles conseguiam passar os seus genes adiante de maneira mais fácil do que as girafas com o pescoço curto. Ou sei lá se chamavam girafas nesse determinado ponto da evolução. Isso ao longo de milhares de anos, com muitas gerações de girafas, acontece uma modificação no corpo da girafa, onde as primeiras gerações tinham um pescoço de determinado tamanho e as outras gerações, as mais recentes, mais atuais, elas têm o pescoço maior. Logo, o pescoço grande se torna para a girafa uma característica sexual secundária. Uma característica física, visível, que garantiria boa sobrevivência para as próximas espécies. Isso foi chamado de seleção natural. Tá? Então, todos os animais passaram, nessa teoria, por uma seleção natural, e essa seleção natural aconteceria, então, por um desenvolvimento de determinadas características que promovem maior sobrevivência. Sobrevivência e reprodução são os dois instintos básicos de todos os animais, de todos os seres humanos. Logo, o que vai gerar atração sexual para que os animais se reproduzam são as características sexuais secundárias. Ou seja, os fatores que gerariam
a atração sexual da girafa fêmea para o girafa macho seria o tamanho do pescoço, nesta teoria. Eu sei que tu tá achando uma loucura, mas é assim mesmo. Então, por exemplo, como é quem carrega o útero, os óvulos, é a fêmea, e quem carrega o espermatozoide é o macho, sempre foi, e a sementinha da vida sai do macho para entrar na fêmea, sempre foi, naturalmente, o macho que se qualifica para a fêmea e que vai atrás da fêmea. Logo, as fêmeas de todas as espécies sempre tiveram vários machos vindo até ela. Só que ela tem um útero e ela só pode fazer uma gestação de cada vez. Deve existir então uma seleção natural. E essa seleção vai acontecer através do macho que teria supostamente as características sexuais secundárias mais desenvolvidas, ou seja, maior chance de sobrevivência. Então, uma situação hipotética maluca, ou talvez nem tão maluca assim. Está lá a girafa fêmea no seu período fértil e aí tem duas girafas macho querendo reproduzir e acasalar. E elas têm essa vontade latente porque é um instinto de sobrevivência, é uma vontade enorme de colocar e passar os seus genes adiante. Uma dessas girafas, macho, aparenta ser fraco, franzino, pequeno, e outro é forte, é pescoço longo, viril, é uma girafa alfa. Qual das girafas macho a fêmea vai escolher? E por quê? É óbvio que é a girafa alfa, porque o filhote da girafa alfa teria muito mais chances de sobreviver se tiver os genes da girafa forte se comparado aos genes da girafa fraca. Essa é uma estratégia da natureza genial para que a espécie se perpetue e evolua. A teoria de Darwin com relação aos seres humanos, ela entra numa comparação mais ou menos com essa parte da natureza. É claro que essa evolução das espécies, ela aconteceu em um período muito anterior ao período da vida do próprio Darwin, ou de qualquer ser humano que viveu nessa terra. Nós temos, quando se trata das relações sociais e sexuais e os processos de encantamento e sedução, nós temos também a influência da nossa mente racional. Afinal, girafas não são racionais, seres humanos sim. Então temos uma influência da nossa mente racional, do processo de tomada de decisões. E todos os pensadores, filósofos, sociólogos e pessoas até como Freud, quando pararam para pensar sobre esse assunto, não sobre o assunto da seleção natural, mas como é que se procede o processo de encantamento, todos eles chegam mais ou menos na mesma conclusão. De que, apesar da parte superficial do encantamento, que quem falou sobre sedução nas diferentes épocas da humanidade, sempre falou pela influência cultural. Por exemplo, uma sedução de um século passado, ela era contida num processo de encantamento verbal, de bajulação, de elucidar emoções. Uma sedução hoje, na geração TikTok, não tem nada disso. É cultural, o processo é cultural. Mas todas as pessoas que falaram sobre isso, elas meio, assim, de maneira séria, que pensaram de maneira séria sobre isso, elas chegam a uma conclusão de que existe uma certa regra do 80-20. Não exata, ninguém foi lá e contou, mas se percebe de maneira empírica que existiu uma espécie de liderança masculina sempre com relação à reprodução. Por exemplo, é que nem todos os homens, sempre em toda a humanidade, nem todos os homens de uma sociedade eram satisfeitos sexualmente. Mas apenas um pequeno grupo de homens, esses eram, de certa forma, satisfeitos afetivamente e sexualmente, e eles tinham mulheres disponíveis. Se você é meio esquerdomacho, macho sojado, você vai se ofender agora com o que eu estou falando. Mas eu não estou nem aí, porque eu não quero te provar nada. Eu só estou te falando constatações que se percebe na maneira que a sociedade funciona. Bom, voltando ao assunto. Você percebe então que eu vou criar uma situação hipotética, mas é só para você entender com clareza o que eu quero falar aqui. Se eu tivesse um quadro para escrever atrás, eu usaria, mas eu não tenho agora. Imagina que nós temos dentro de uma sociedade 40 pessoas. 20 homens e 20 mulheres.
Dessas 40 pessoas, mais ou menos uns 5 homens, eles vão gerar atração sexual, ou pelo menos interesse, em todas as mulheres. E esses homens que sobraram, eles se contentariam com as mulheres que também sobrariam. Existe todo um processo, toda uma dinâmica no mercado sexual que envolve características sexuais secundárias que eu falei, e que envolve status e poder no sentido masculino, né? Isso sempre esteve presente, está presente hoje, e tem um contexto de sobrevivência também. O que faz muitos homens hoje pensarem de que as mulheres são todas, em sua grande maioria, interesseiras. Isso é um assunto a ser debatido, e não vai ser agora. Talvez seja em outro momento. E na parte dos homens também existe um encantamento pelas mulheres no sentido da reprodução. Ou seja, a mulher está sempre buscando segurança e o homem está sempre buscando passar seus genes adiante. Isso por uma questão natural, por uma questão puramente instintiva. E é por isso que o homem ele vai se render tanto à beleza feminina, à atratividade feminina. E por isso que ele vai se atrair instintivamente por determinadas características secundárias, sexuais secundárias das mulheres. Ou tu nunca se perguntou por que peitos e bundas são atraentes? Nunca se fez essa pergunta? Ou você acha que isso é puramente cultural? No Brasil definiu-se pela Globo de que bunda grande é bonito. Não, bunda grande é atraente por uma questão de reprodução. Aquela curva feminina que faz no quadril, que o homem se hipnotiza, aquilo tem a ver com um útero. Passa uma mensagem instintiva de que o útero é saudável e fértil e que o filho será muito bem gerado. Quando você tem peitos grandes e o homem fica hipnotizado, a mensagem por trás disso é muito óbvia e está ligado sim à amamentação da prole. Ou seja, todo o nosso comportamento que nós não sabemos explicar tem a ver com instinto de sobrevivência e reprodução. E aí quando você fala que eu não vou mais ligar para mulheres, eu não vou mais, eu vou controlar os meus instintos sexuais, saiba disso antes. Tá? Se você quer controlar os seus instintos sexuais, se você como homem quer desenvolver um pouquinho de equilíbrio, deve pelo menos tentar controlar os seus instintos sexuais. Mas saiba disso antes. Tá? Saiba que você vai controlar até certo ponto. Você não vai neutralizar completamente os seus instintos sexuais. E se isso acontecer algum dia na sua vida, reveja seus níveis de testosterona, reveja a sua saúde. É necessário entender as coisas por esse lado também. Voltando ao assunto dessa sociedade que eu criei de 40 pessoas, eu quis dizer que um pequeno grupo de homens vai ter a capacidade de gerar atração e interesse na grande maioria das mulheres. E essa capacidade está ligada ao seu porte físico, sim, e está ligada ao seu poder, ao seu dinheiro, à sua posição de liderança. Enquanto que essas mulheres elas vão competir por um pequeno grupo de homens. Por que não fica cada um com um? Bom, isso é o que geralmente acontece. Só que antes de que as coisas se ajeitem, existe uma competição. E talvez isso explique por que a mulher ela é tão competitiva com outras mulheres. Por que a mulher compra sapato, pinta unha, faz cabelo, não para o homem e não para si mesma, mas para outras mulheres. Talvez isso explique porque quanto mais um homem é desejado por várias mulheres, mais a mulher vai desejar ele. Porque existe uma condição ontológica, instintiva, de que diz que um homem desejado, ele tem bons genes, ele é capaz de proporcionar boa segurança. Tá? Se você quer trazer essa teoria agora para o mundo real, não faça isso agora. Preste apenas atenção no que eu estou falando aqui para entender a teoria. Depois, se você quiser julgar se vale a pena trazer isso para a sua vida, é outros 500, é outro papo. Mas a questão é que existe uma teoria do macho alfa. Existe muita coisa, eu poderia ficar falando aqui sobre horas, cara. Porque para que eu pudesse construir o treinamento Lover, por exemplo, que eu fiz antigamente, eu tive que estudar muito sobre isso. Eu gostava e ainda gosto desse tipo de assunto, porque me explica muita coisa. E tudo que eu falo, todo o processo do curso Anima Greta de relacionamentos, de bons relacionamentos, gira em torno dessa teoria pragmática. A gente tem que entender o pragmatismo dos relacionamentos para depois tentar ter um relacionamento, ou até mesmo tentar se envolver com mulheres, ou até mesmo você tentar dar um basta nisso na sua vida e dar uma desligada dessa área, se você acha que vai conseguir.
Então, existe um fundamento nessa teoria de macho alfa, ok? Que existem homens que são mais favorecidos e eles vão ter domínio sobre todo o resto. A história da humanidade sempre demonstrou que ela foi controlada por pequenos grupos de homens, né, que sempre tiveram líderes em determinados pontos. A gente nunca teve uma sociedade que viveu em comunas sem um líder e nunca deixou de existir uma competição com relação à sexualidade das mulheres perante o homem. E sempre foi o homem que foi atrás das mulheres. E por que o homem vai atrás? Porque geneticamente falando, nem todo homem seria alfa, se essa teoria fizesse sentido. E teria que o outro homem, que hoje, no mundo real, esses homens eles estariam sendo definidos por uma aparência física, né, bem aparentados, com muita inteligência, capazes de construir a sua própria realidade, o seu próprio destino, o seu próprio império, talvez ricos, talvez de poder, talvez com muitos seguidores e muita fama, não sei o que garantiria a sobrevivência da próxima geração, mas isso é um fator que existe. Só que é uma pequena minoria. E os outros homens, os homens comuns, que estão numa posição de, entre aspas, beta, que seria todo homem que não é o alfa, ele é o beta, isso também nem acho que esse termo ele seja pejorativo para que alguém se ofenda, né? E para que alguém tente ofender outra pessoa usando esse termo. Eles são os homens comuns, e os homens comuns eles vivem na competição entre eles por mulheres que seriam teoricamente, as mulheres que sobraram do alfa. Isso hoje poderia se explicar em mulheres se atraindo por grandes líderes, ou mulheres tendo fetiches por homens famosos. Famoso eu digo atores de cinema e coisas assim, mas esses homens não têm condição de ficar com todas as mulheres, então o que sobra vai estar disponível para homens plebeus comuns, né, que a gente chamaria de beta. Por isso, até faz sentido que às vezes a gente use a palavra macho alfa. Então, essa usabilidade da palavra, do termo macho alfa, ele nasce mais ou menos nos anos 2000, quando nascem comunidades na internet de conquista, que são dicas para homens para que eles não sejam tão insatisfeitos na parte da conquista. E se você acha que isso é meio ridículo, pelo menos nos anos 2000, entenda que, olha, 90% dos homens, eles vão ser insatisfeitos sexualmente. Se não fosse assim, não existiria a pornografia, não existiria NoFap, não existiria nada dos assuntos que são falados aqui. E sim, 90% dos homens são insatisfeitos sexualmente. E ainda assim, eles têm uma vontade latente de colocar os seus genes adiante. Não conseguem com mulheres, vão morrer se masturbando. Ou vão tentar evoluir como homens para, ali para frente na vida, conseguir mulher, conseguir um relacionamento, conseguir uma família. Então, tu entende que essas vontades, você, não sei a idade que você tem, mas se você vê agora um adolescente ele querendo mulheres, e você julga isso sendo ridículo, só que isso é apenas um instinto dele. E depois de um certo tempo, ele vai querer um relacionamento. Você vai julgar sendo ridículo, é o instinto dele. Depois de um tempo ele vai querer ter um filho com esse relacionamento que ele construiu. Ter uma família, comprar uma casa, e você vai julgar sendo gado? Você é burro. Você é muito burro. É apenas o instinto dele. É o mesmo que você olhar para o seu pai, para sua mãe, que protegeram você quando você era uma ameba, e julgar sendo gado. É um instinto de sobrevivência e reprodução do ser humano. Ponto. Enfim, nos anos 2000, começou-se uma usabilidade da palavra macho alfa, do termo macho alfa, em comunidades de sedução, de conquista, que teriam como objetivo, então, fazer com que esses homens que não tivessem tanto sucesso com mulheres e fossem mais frustrados, o que é uma coisa, como eu disse, muito normal, evoluíssem um pouco para se tornar um pouco mais felizes, não tão insatisfeitos. A gente já viu alguma relação aí entre a violência de uma sociedade com o grau de satisfação sexual do homem de uma sociedade. Existe alguma coisa aí falando sobre isso. Se eu não me engano, quem citou isso foi o Platinho em um dos seus vídeos. Platinho, se está vendo esse vídeo, fale mais sobre isso. É um assunto muito interessante. Ou seja, existe então uma usabilidade desse termo.
Só que, claro, no mesmo momento da humanidade em que surge esse termo, vem à tona, surge também uma ascensão de redes sociais, de internet. E banaliza-se, como tudo na vida, como até o próprio NoFap ou qualquer coisa que esteja inserida dentro da machosfera ou qualquer coisa, banaliza-se, cria-se Matrix. Por quê? Precisamos usar desses termos para chamar a atenção, já que tudo na internet é uma competição pela sua atenção, para que você venha até aqui, clique, assista no vídeo e eu ganhe com uma monetização medíocre do YouTube. Ou seja, muitos homens começam a fazer vídeos, fazer conteúdo em cima desta palavra, deste contexto, criam-se business em cima disso e cria-se então uma cartilha do que você teoricamente teria que ser para ser um macho alfa. É você, cara, você que está assistindo esse vídeo que decide se macho alfa faz sentido ou não. Não eu que vou te dizer aqui. Você pode acreditar que alguém nasce alfa no sentido genético ou poder. Você pode acreditar que alfa seja uma construção, você se constrói, você se evolui como valor de homem. Você pode ser meio imaturo e pensar que criar valor de homem é coisa de gado para atrair mulheres, sendo que esse é o seu instinto mais básico, é mais básico do que a própria fome. Fome é coisa de gado também? Ou você pode acreditar que nada disso faz sentido e você vive sua vida à mercê, a sua vida sexual à mercê e vai se contentar com o que sobrar para você. O que você decidir para você, tá certo. Eu não vou tentar te provar o contrário. Agora, no contexto atual, né, youtubístico, machosfera, não acho que faça sentido que a gente crie uma cartilha de comportamentos, aliás, de aspectos físicos do que significa ser um alfa. Quando você tem, por exemplo, do contexto do vídeo passado, o Alpha Spirit, tendo uma reação por ser xingado, por ser chamado de corno, uma coisa muito normal que acontece com o homem, e fazer flexões e tentar provar o seu valor de alfa meio instintivo, tipo gorila batendo no peito, isso é uma reação completamente instintiva. Irracional, ok, mas instintiva. Ou seja, todo mundo tem isso dentro de si, cara. Todo mundo vai ter essa agressividade dentro de si. Se você tivesse na rua e, sei lá, um cara bateu no seu carro, você adora o seu carro, o que você faz? Você vai sair na hora, imponente, tentando bater no peito, falando mais alto, falando grosso, é instintivo. Só que aí você percebe que o outro cara é maior que você. Aí você começa a falar mais fino. Porque aí o seu instinto de proteção entrou em questão, veio à tona. A gente tem muito do nosso instinto definindo o nosso comportamento. Então, bom, eu sugiro que a palavra macho alfa ela seja esquecida e seja levada em conta apenas para você entender as relações sociais e como isso tudo funciona. E que você não tente criar uma cartilha do que é ser um alfa. E se você é um adolescente, talvez seja muito normal que você se interesse por esse tipo de conteúdo e que você tente ser mais homem, já que, sim, existe uma crise de masculinidade geral, e essa é uma questão política, e por outros interesses, as pessoas tentam destruir a masculinidade e a força do homem, né? De todos os homens. Então aí talvez seja natural que você queira restabelecer isso. Depois que você já tem um relacionamento, ou você é adulto, você olha para essas teorias e você pensa que elas não fazem tanto sentido, mas elas fazem. Talvez não para você nessa época. E quando você diz assim, se diz alfa, mas não sei o quê, aí você está sendo um gado, burrão, ignorante. Para finalizar esse vídeo, eu quero dizer uma coisa que eu também disse no outro vídeo, mas agora eu quero falar de uma maneira um pouco mais aprofundada. Eu uso não o termo macho alfa, mas eu uso a palavra alfa. Porque alfa tem um contexto já, assim, desde a Grécia. Usar letras gregas para definir coisas sempre existiu. Sempre existiu. Bom, alfa e ômega, temos o sigma, que representa um ponto fora da curva. Sempre existiu. Ai, essas coisas de letra grega, alfa, beta, blue pill, aí é coisa de... Cara, para, não fala merda. Sempre existiu definição de coisas por letras gregas. E alfa sempre representou uma coisa de liderança. Sempre representou uma causa primária. Enfim. Então por isso que eu uso, vou continuar usando
É o nome da minha empresa, é o nome desse lugar, é o nome do que eu faço, Alpha Life. Mas não tem nada a ver com alfa adolescente, né? Macho alfa, essas coisas. Tem a ver com um caminho alfa que eu acredito que as pessoas se querem, não é que todo mundo tem que seguir, não, mas se quer melhorar de vida, ter uma força de desenvolvimento pessoal em você, que é isso que eu faço, é isso que eu acredito, é isso que eu vivo, siga pelo caminho alfa. Força de desenvolvimento pessoal, caminho alfa, ele vai depender de duas coisas, que é a criação de virtudes em si mesmo e a criação de habilidades em você mesmo, a criação de gatilhos, de comportamentos que vão fazer com que você seja uma pessoa de ação e assim conquiste o que você quiser. O que você quiser não necessariamente vai ser mulheres, né? Óbvio, vai ser o seu sucesso pessoal, a sua ascensão, a sua história de vida, a sua jornada. Você precisa crescer se quer ter alguma coisa na vida. E aí, isso se chama Alpha Life, isso se chama caminho alfa, é por isso que eu uso essa semântica, alfa. Não tem como usar outra. Se você tem um preconceito, uma ideia formada, aí usa alfa, não sei. Cara, para que tá feio. E você fala, os caras se definem macho alfa. Não, ninguém se define macho alfa. É o público que faz isso. O público adolescente. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muita coisa dessa comunidade, de vários canais, que vão desde desenvolvimento pessoal a MGTOW, mas que o público de homens é o mesmo. Tá? Mesmo que exista um conflito enorme de ideias, o público é o mesmo. Um abraço. Deixa eu ir com o Pinto aqui.